Bom dia, boa tarde, boa noite. Somos do podcast. E hoje nós vamos falar sobre o jiu-jitsu e sua relação com a infância. Eu sou a Arielle, sou uma mulher parda de cabelo mediano ondulado. Estou vestindo a farda do IFRN, que é branca com gola verde. Eu sou Lara Vieira, eu sou uma menina branca de cabelo castanho e olhos castanhos e cabelos cacheados e estou usando a farda branca com verde do IFRN. Eu sou Tsumai, tenho olhos puxados, 1,60 m, cabelo liso, está amarrado no momento, com kimono, né, roupa de judô, no caso de jiu-jitsu, né, que a gente tá no jiu-jitsu, e uma faixa marrom. Para a gente iniciar, a gente queria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória no jiu-jitsu, em geral. Então, na verdade, tudo começou no judô. Judô eu comecei lá no Japão com 3 anos de idade, tá? Por influência do meu pai no começo, né? E depois iniciei, fazia uma vez na semana. Depois, com o tempo, eu fui virando uma criança mais gordinha. E aí, como eu já gostava do esporte, aumentei a minha carga horária no judô. E assim eu fui me apaixonando pelas artes marciais. E quando eu completei 9 anos, vim para o Brasil. E assim iniciei a minha trajetória no jiu-jitsu. Conheci nos jogos internos. Fui sem nem saber o que é jiu-jitsu. E aí acabei me dando bem nesses jogos internos. Ganhei uma bolsa na escola para praticar jiu-jitsu. Então foi aí que começou a minha trajetória no jiu-jitsu mesmo. Bom, e sobre a questão de como você lida com as crianças, a sua experiência, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, como você se relaciona com elas, teve alguma dificuldade no começo? Então, o jiu-jitsu é muito importante, né? Para todas as crianças. Ele dá autoestima, autonomia, disciplina. Então, assim, é um esporte que, como eu já fiz desde pequena, né? Sempre me foi normal tá transmitindo o meu conhecimento nessa área, né, para outras crianças. Porque mesmo eu sendo criança, quando chegava um coleguinha novo, era eu que ajudava, era a criança que ajudava. Então, foi tranquila a minha introdução como professora, instrutora de jiu-jitsu, justamente porque desde pequena eu comecei, né, eu já ajudava outras crianças e quando chegou a minha vez de ser professora, foi tranquilo. Agora, claro, tem os dias, né, que as crianças estão mais agitadas, então, mas é tranquilo, bem tranquilo. Então você acha que é recomendável as crianças, mesmo bem novas, praticarem jiu-jitsu mesmo? Com certeza. Tem jiu-jitsu a partir dos 3 anos de idade aqui na Grace Barra, onde eu estou no momento, né, dando aula. E assim, desde pequena, aqui a gente tem uns cronogramas de cada faixa etária, entendeu? Então, a criança de 3 anos não vai chegar aqui e ser ensinada a finalizar logo de cara. Vai começar no básico, num simples rolamento, numa simples pegada no kimono, num simples caminhar, correr. Então, com o tempo vai progredindo e os níveis vão aumentando dentro do jiu-jitsu. Então, com certeza, todas as crianças deveriam fazer desde novas, porque eu só vejo qualidade nesse esporte. Você sabe dizer como que o esporte ajuda no físico da criança em específico? No físico, com certeza. A questão de força, certo? Na questão de controle. Por mais que a criança tenha força, por exemplo, muitas crianças não sabem como usar essa força, certo? Equilíbrio também. Enfim, físico tem vários benefícios, né? E um deles é essa questão de força, de equilíbrio, de controle. Em questão ao desenvolvimento mental dessas crianças, vocês também podem falar um pouquinho? Com certeza. A autoestima é uma coisa que eu vejo muito acontecendo em quem começa a praticar. Desde cedo tem uma segurança segurança, né? Autoestima com si mesmo. Também autocontrole, de tipo, pra que eu vou brigar? Se eu sei que eu sou forte, se eu sei que eu sou...
não precisa, entendeu? Então, assim, a gente conversa muito sobre disciplina, nessas coisas assim, então a criança acaba aprendendo muito essa questão do autocontrole também, porque no tatame eles aprendem tanto a cair quanto levantar. Então, isso gera uma questão de autocontrole, né, neles. Hoje mais cedo, aqui, antes quando você chegou, eu vi que você estava falando um pouco sobre crianças atípicas que praticam esse esporte. Como você acha que esse esporte pode ajudar essas crianças atípicas? Isso, o jiu-jitsu é para todos, né? O jiu-jitsu são para todos, são para idosos, são para crianças, são para crianças que têm TEA, são para adultos que têm TEA. A gente faz uma introdução, né, aqui bem bacana, que a gente vê como que se fala? A gente vê a equipe geral da criança, entendeu? Então a criança tem TEA, já vai para um psicólogo, a gente entra em contato, tem um acompanhamento, tem a aba, então a gente faz uma reunião com todos e a gente alinha para que ele seja introduzido no tatame da melhor forma, para que a experiência dele seja boa e que a gente possa pedir para ele o que ele consegue dar naquele momento. Claro, a gente vai progredindo. No começo ele talvez nem consiga vestir um kimono, mas com o tempo a gente vai, no tempo dele, progredindo, daqui a pouco tá vestindo kimono, daqui a pouco tá pisando no tatame, daqui a pouco já sabe o que é formação e daqui a pouco tá lutando. Então, é interessante que o jiu-jitsu é para todos, independente de qualquer coisa. Em questão a riscos que esse esporte pode trazer às crianças, tanto físico, tanto mental, você sabe falar um pouco sobre isso? Risco todo esporte tem, toda brincadeira tem, em qualquer lugar que você for tem risco da criança cair, da criança se machucar. Mas no jiu-jitsu a criança desde cedo aprende a cair, né? Como eu disse no início da entrevista. Então aqui os riscos são menos, sabe? De lesão. A gente se preocupa bastante na integridade do aluno, nessa questão de gestão de risco. Às vezes acontece fatalidade, acontece, já estamos num nível que é o mínimo esses acontecimentos, esses riscos. Também você recomenda assim que essas crianças vá para competições, campeonatos de jiu-jitsu desde cedo, ou você prefere que tenha um tempinho para ela ir aprendendo, para ela ir se desenvolvendo mentalmente e ter essa mentalidade de que também pode perder? Então, depende muito, tá? Tem crianças que gostam de treinar jiu-jitsu e tem crianças que desde cedo mostram interesse em competir. Então a gente não vai chegar numa criança que gosta de treinar, que prefere ficar, né, no treinamento e falar para ela competir, obrigar a competir, não. A gente vai... Claro, a gente vai apresentar o que é competição para a criança, a gente vai apresentar o que é perder e ganhar, mas a gente só vai incentivar mesmo se a criança quiser e a criança querendo, a gente vai começar a trabalhar essa questão de perder e ganhar e entre outras coisas que o mundo de competição também é bastante interessante. É interessante as crianças estarem participando, mas não é uma coisa... não é uma coisa fixa. Tem gente que acha que tá treinando jiu-jitsu, é obrigatório competir. Não. Cada criança tem o seu estilo, tem criança que vai querer competir, tem criança que não, e o importante é respeitar a vontade deles. Como que você faz a sua dinâmica assim, sala, né? Para desenvolver elas? Então, aqui na Gracie Barra, né? Toda quinta-feira a gente faz um planejamento com todos os professores, tá? A gente tem um currículo de 16 semanas. Cada semana é trabalhado alguma posição de solo, certo? Uma defesa pessoal e uma queda. Então, são 2 dias, crianças treinam 2 dias. Tem algumas crianças que treinam mais, que são os competidores, mas a princípio são 2 dias, tá? A aula A seria a aula de queda, uma parte de solo e lutinha. Na outra semana, defesa pessoal e repete a parte de solo, que é como se fosse o jiu-jitsu competitivo. E aí a gente começa com aquecimento, depois tem um jogo, depois a gente começa a parte técnica.
tem a pausa para água, voltamos com a segunda técnica, depois o jogo para finalizar. Bom, uma pergunta mais sobre curiosidade mesmo, é em relação aos pais dessas crianças, se elas já chegaram para você e comentaram sobre algum desenvolvimento que elas tiveram, tanto mental, tanto no físico, desenvolvimento no geral, alguma melhora. Com certeza. Inclusive, tem uma criança que ela nunca chegava na escola e nunca socializava com os amiguinhos. Depois que começou a treinar jiu-jitsu, depois de um tempo começou a socializar com um coleguinha, começou a brincar. E hoje em dia já assim, tá imersa na turma, tá brincando, tá fazendo as atividades. Inclusive, tem uma aluna ali em cima, querendo socializar aqui com a gente também no podcast, né? Então, já de cara, já vemos que realmente cria um laço muito bom com os alunos, desenvolve bem, né? Tanto a autoestima, como a professora comentou, e o físico em si. E é importante ver, os pais verem esse desenvolvimento que os alunos, que as crianças têm, até com os próprios professores, né? Para finalizar, eu queria agradecer tudo que você trouxe aqui. Você foi bem dinâmica, você foi bem prática. Obrigada por tudo que você... por quem você é, por que você faz. E... Bom, falando um pouco também, agradeço muito a experiência que você proporcionou. É muito legal em si a sua história de como você chegou aqui, porque... E você é bem nova, né? Exatamente, justamente até pela sua idade. Então vemos que realmente foi um caminho assim que se abriu para você desde nova. Então é muito importante até essa divulgação de como funciona para a criança, porque vemos muitos adultos preocupados em o filho se machucar. E entrevistas assim, acredito que são importantes para informar mais. Com certeza, eu que agradeço vocês, meninas, foi maravilhoso estar aqui com vocês, né? E que vocês também consigam entrevistar outras pessoas, outras modalidades, que eu acho que quanto mais crianças dentro do esporte, menos riscos a elas, sabe? Eu acho que no esporte elas vão estar protegidas, pelo menos aqui na Grace Barra com a Abinal, a gente zela pelas crianças, a gente busca para que elas tenham a melhor infância delas, dentro do possível que a gente possa estar entregando. Então, muito obrigada, meninas, e parabéns pela iniciativa. Obrigada. E esse foi o nosso podcast.